Fala galera, tudo bem? Aqui é o José Vitor e o episódio de hoje do nosso canal aborda o tema Políticas Públicas e Participação Indígena, um bate-papo entre mim e a Giovana, outro integrante do nosso grupo. Bora lá para o vídeo e não esqueçam de curtir e se inscrever. Bom, gente, hoje eu e a Giovana vamos abordar o histórico dos marcos legais e que supostamente garantiriam uma ação positiva, ou seja, uma política pública voltada para as comunidades indígenas. Quando abordamos esse desenvolvimento que se refere aos direitos indígenas, parte da análise se baseia na conquista e na civilização dos povos indígenas pela cultura ocidental, que impôs a esses povos, da forma mais brutal e devastadora, um genocídio e extermínio, que além de favorecer o processo de segregação que os recolheu em reservas, retirou deles a humanidade e a dignidade de pessoa humana, o processo de integração e imposição da cultura ocidental violou a autodeterminação dos povos originários, recusando suas tradições e reiteradamente profanando a dignidade daquelas pessoas. A gente começa em 1945, no pós-guerra, com a Carta das Nações Unidas, onde foi previsto o direito de um povo determinar livremente sua condição política e buscar seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Eram prioridade os territórios sob regime de tutela, seguidos pelas colônias, era a política de descolonização adotada pela ONU. Quando o sistema colonial encolheu, esse conceito passou então a ser aplicado às minorias étnicas, que aqui então entram os povos indígenas. Nesse momento, compreendendo a vulnerabilidade das minorias, a comunidade internacional começou a se mobilizar para que houvesse uma legislação que amparasse e assegurasse os direitos dos indígenas, dos povos indígenas. A partir daí, começaram a produzir legislações nacionais e internacionais visando amparar e proteger essa população de violações contra os direitos humanos. Agora, o primeiro rascunho de um documento que realmente protegesse as nações indígenas foi elaborado em 1994. Debatido com lideranças indígenas de diversos países, foi um importante complemento à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, pois reconheceu que os povos indígenas têm direito na condição de coletividades autônomas, limitando a dominação política, cultural e territorial dos povos dominadores. Então aqui é fundamental que eles fossem vistos como coletivos. É aqui que eles passam a virar uma comunidade, como coletividade. Muito tempo se passou, até que em setembro de 2007, a ONU aprovou pela Assembleia Geral os Direitos dos Povos Indígenas, o DDPI, então Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais. Portanto, o que a gente precisa perceber é que no direito internacional, o princípio da autodeterminação não fere e nem ameaça a soberania dos Estados nacionais, ao ponto que a própria declaração enfatiza que nada de seu conteúdo pode autorizar ou fomentar ações voltadas ao desmembramento ou redução da unidade territorial de uma nação soberana e independente. Isso está previsto no artigo 46 da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. O conceito apenas define que os povos indígenas não podem ser submetidos a decisões e ações que firam suas condições de existência coletiva, livre e digna, o que não exclui o direito de participar plenamente de um Estado-nação, também previsto no artigo 5º e 6º da mesma declaração. Falando agora de Brasil, a Constituição Federal de 88 ela é um instrumento de garantia dos direitos dos povos indígenas, principalmente no estipulado no artigo 231, que diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esses direitos contidos na Constituição de 88 foram complementados por um instrumento de grande eficácia e avanço em matéria de direitos indígenas, que é um instrumento internacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Basicamente, a Convenção 169 ela observa a Carta Internacional de Direitos Humanos. Ela reconhece a autonomia, a autodeterminação dos povos indígenas com relação ao seu modo de vida e o seu desenvolvimento econômico, resguardando ainda a sua cultura, as diversas línguas desses povos, religiões
E tudo isso dentro do âmbito do estado onde esses povos residem. Olhando agora para um cenário da pandemia efetivamente, é necessário analisar alguns artigos específicos da legislação, da Convenção 69, tendo um olhar para realmente ver como que essa convenção internacional ela está atrelada à legislação nacional e que faz cumprir toda essa proteção desses direitos que estão estipulados por ela. Desse modo, é incumbência do Estado garantir que essas prerrogativas, direitos sociais, direitos econômicos e culturais, produzam efeitos de forma integral e ainda por cima que respeitem a identidade social e cultural, os costumes e as tradições e principalmente as instituições dessas comunidades indígenas. Mas o principal foco desse artigo está na questão da promoção e do desenvolvimento dessas ações, de como isso é feito. E no artigo 2º, ele realmente estipula que devem ser feitos conjuntamente entre o Estado e os povos indígenas interessados. E com relação a este ponto específico, sobrevém o artigo 6º, que ele reforça, ele garante o direito à livre consulta prévia e informada. Isso significa que toda vez que houver uma medida legislativa ou administrativa suscetível a afetar a população indígena ou o território indígena, de qualquer forma que seja, o Estado deve estabelecer um diálogo com essas pessoas. Esse diálogo ele é indispensável que haja essa consulta e ela deve ser feita de forma livre, ou seja, sem nenhum tipo de constrangimento ou coação. Ainda, essa consulta ela deve ser feita de forma prévia, ou seja, anterior à autorização governamental em relação à ação proposta ou à mudança legislativa que vá atingir esses povos. Essa consulta ela deve respeitar a organização social daquela coletividade. Ela deve ser culturalmente adequada. Tudo isso visando que a decisão seja consentida e que ela seja também legítima. É primordial que tenha um diálogo de boa fé, que tudo o que foi discutido seja exposto, seja ponderado pelas partes e levando sempre em consideração, para que seja tomada essa decisão, tanto o que o Estado diz como o que as comunidades dizem. Deve ser levado em consideração tudo o que for proposto, tudo o que for exposto por ambas as partes. Bom, a parte 5 da Convenção, que tem como título Seguridade Social e Saúde, relaciona no artigo 25 os deveres do Estado para assegurar o acesso à saúde das populações indígenas e, entre esses deveres, ressaltamos aquele que fala que os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, em nível comunitário. Esses serviços deverão ser planejados e administrados em cooperação com os povos interessados e levar em conta as suas condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como seus métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais. Assim, a Convenção 169 da OIT, em toda sua redação, focaliza a questão da preservação da cultura, dos costumes, das instituições, do modo de organização desses povos e a identidade social frente a todos os temas abordados por essa norma internacional. Ela avançou no sentido do reconhecimento da integridade cultural indígena, de seus direitos à terra e aos recursos naturais, bem como a não discriminação em todas as esferas do bem-estar social. No entanto, as violações aos direitos dos povos indígenas no Brasil, com episódios frequentes de violência direta contra indígenas e a negligência do Estado na demarcação de suas terras se mantém, apesar dos ditames das leis. Agora, frente a uma pandemia, como compreender esses aspectos? Nesse momento, é obrigatório que façamos uma reflexão quanto à efetividade das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Brasil. O plano de contingência e prevenção ao novo coronavírus, adotado como política pública de saúde e já comentado anteriormente em podcasts, não leva em consideração as realidades socioculturais dos povos indígenas que dificultam as medidas de isolamento social. De fato, várias ações controversas culminaram com a não efetividade de um plano célere para a proteção dos indígenas brasileiros. No começo de julho desse ano, do ano de 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou 22 dispositivos do projeto de lei número 1142, que determinava ações emergenciais
para proteger os povos indígenas, quilombolas e demais povos durante a pandemia do Covid-19, incluindo trechos que compunham ações positivas de infraestrutura e saúde para essas comunidades. Então, era um projeto de lei muito importante e muito crucial. Os vetos tiveram como justificativa diversas questões inócuas. Impacto orçamentário e financeiro não podendo ser utilizado, já que as despesas orçamentárias são de caráter emergencial, previstas durante o estado de calamidade pública e emergência sanitária de importância nacional. Também coloca como justificativa o desrespeito ao princípio da separação de poderes, também não seria justificativa, ponto que é atribuição também do Legislativo indicar medidas a serem adotadas pelos poderes na proteção de grupos vulnerabilizados por meio de proposta legislativa. Ele também aborda que já existem políticas dentre as despesas orçamentárias ordinárias, como medidas de apoio à segurança alimentar e aquisição e distribuição de alimentos. Porém, se for aceita essa justificativa, podemos afirmar que ele ignora os objetivos de um plano emergencial, e isso é um absurdo num momento tão grave. Então, diante dos vetos, a gente percebe uma clara postura negligente e omissiva do Poder Executivo frente a políticas emergenciais de proteção aos povos indígenas. Dessa forma, em 20 de julho de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil é vinculado por ser signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, emitiu a Resolução 35. Recebeu solicitação de medidas cautelares apresentadas pela Utucara, Associação Yanomami e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos a favor dos membros dos povos indígenas Yanomami e Ecuana, estando a CIDH a requerer que a República Federativa do Brasil adote as medidas necessárias para proteger seus direitos à vida e à integridade pessoal, ou seja, o mínimo. Como decisão, considera que o presente assunto reúne prima facie os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade. Em consequência objetiva, recomenda ao Estado brasileiro adotar medidas necessárias para proteger a saúde, a vida e a integridade dos povos Yanomami e Ecuana, incluindo medidas cautelares. Portanto, em 5 de agosto de 2020, em diversas discussões nacionais, foi proposta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, então a DPF 709. Já foi comentada em outros podcasts dessa DPF e ela versa sobre situações distintas pertinentes à pandemia por Covid-19. A adoção de medidas de proteção e promoção da saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato, bem como de medidas voltadas à saúde dos povos indígenas em geral. Na mesma ação, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação de barreiras sanitárias aos povos indígenas isolados para evitar contágio, a criação de uma sala de situação para a gestão de ações de combate à pandemia quanto aos povos indígenas em isolamento ou de contato recente, e a elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento à Covid-19 para os povos indígenas brasileiros com a participação das comunidades indígenas. Então aqui precisamos chamar a atenção para um aspecto. Medidas de proteção e promoção de saúde requerem políticas públicas estruturadas com as comunidades indígenas, obedecendo suas reais necessidades e a destinação de recursos específicos destinados à sua efetivação, sob pena da ação seguinte, ou seja, a criação de barreiras sanitárias, se transformar numa verdadeira prisão a eles. Então, ao invés de ajudar, vai piorar. De toda maneira, este foi um marco histórico, na medida que o STF reconheceu pela primeira vez uma DPF proposta por uma associação dos povos indígenas do Brasil, a fim de garantir proteção ao seu povo num contexto tão grave que é a crise epidemiológica. Essas diretrizes estipuladas pela DPF 709 se efetivaram tardiamente, que podemos ver aqui a omissão do Estado brasileiro na proteção dos povos indígenas, especialmente com relação ao alastramento do vírus nessas comunidades. Apenas em setembro desse ano que a medida provisória 1005 foi editada e contemplou a DPF 709. Provavelmente, se esses esforços tivessem sido feitos desde os primeiros casos, teria minimizado a situação e evitado que o vírus se espalhasse pelas comunidades. Então, a MP 1005 ela veio para tentar cumprir as determinações do STF, estipuladas na DPF, prevendo a instalação de barreiras sanitárias para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias em áreas indígenas. Foi uma tentativa de minimizar o contágio, preservar a saúde e o patrimônio cultural desses povos,
O ponto central da MP foi encarregar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, de planejar e operacionalizar ações de controle das barreiras sanitárias, estipulando que servidores públicos, civis e militares comporiam essas barreiras, de modo a restringir a circulação de pessoas e o acesso a essas comunidades indígenas. Realmente, retomando o que eu falei lá no começo, a medida provisória ela foi implantada de maneira atrasada, principalmente porque as situações mais frequentes que possibilitaram o contágio dos indígenas foi quando profissionais de saúde que foram até as aldeias tentando dar o apoio necessário, mas que levaram o vírus com eles, garimpeiros e grileiros que aumentaram as invasões durante a pandemia, e os indígenas que se contaminaram ao buscar o auxílio emergencial nas cidades. Então, realmente, se a medida provisória ela tivesse sido implantada de maneira emergencial, se o governo tivesse olhado para essa comunidade com mais atenção e mais cautela, provavelmente os impactos nessas comunidades teriam sido minimizados. Infelizmente, o protagonismo dos povos indígenas brasileiros, cuja participação ativa se inicia na Constituinte da Constituição Federal de 1988, parece não ter repercussão por décadas, de tal maneira que mesmo nesse momento singular da história mundial, se fez necessária a judicialização de direitos constitucionais e a presença das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Precisamos refletir sobre a visibilidade da participação cidadã das comunidades indígenas no acesso aos órgãos de proteção nacionais. Deva ser fruto da consciência de um país construído pela participação e protagonismo das mesmas. Várias situações específicas apontam para a pouca percepção do verdadeiro significado do respeito à dignidade dos povos indígenas nesse momento. Como exemplo, podemos destacar recentes propostas de consultas remotas pela internet durante a pandemia, acerca de projetos produtivos e extrativos em territórios de povos indígenas. Entenderam que a consulta prévia possa ser realizada pela internet, o que viola todos os dispositivos dos quais falamos até o momento. Pretender que o direito da participação ativa das comunidades indígenas em questões tão cruciais à sua sobrevivência seja realizado em reuniões virtuais é desconhecer ou, no mínimo, desrespeitar um verdadeiro diálogo intercultural. Bom, gente, ficamos aqui com o nosso episódio 4º. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando do nosso canal. A nossa intenção é realmente informá-los sobre a questão indígena nesse momento pandêmico. E é um momento que necessita de ajuda de um com o outro e precisa de um entrosamento muito maior e uma solidariedade maior ainda. E acho que trazer informação para vocês é uma maneira que a gente está fazendo isso com o nosso projeto de promoção dos direitos humanos. Então é isso, espero vocês até o episódio 5º. Até a próxima, curte, comenta e se inscreve no nosso canal e obrigado!